Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa EBD videoaula. Título da lição. Lição 10. A intercessão pelos Efésios, 7 de junho de 2020. Nosso texto áudio está em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. E diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A seguir, em nossa lição, a leitura diária, de segunda a sábado. A seguir, nós temos a leitura bíblica em classe. É importante destacar na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, 14 e 21, onde está aqui destacado no versículo 16, em vermelho, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. No versículo 18 diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, preste bem atenção, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui nós temos uma ilustração que mostra a altura, o comprimento, a largura ou profundidade no plano vertical. Quem gosta de desenho mecânico, é uma ilustração aí muito perspicaz, né? O plano horizontal, o eixo horizontal, no comprimento, na questão da altura, a profundidade. Quando ele diz a profundidade, a altura, vamos entender que a altura, ela não pode ser que não chegue até o seu ponto final, seu destino final. Mas a largura, o comprimento, ele tem que ter um destino final. Então a profundidade, caso ela é aplicada mais na largura e no comprimento, na altura não. Porque o amor de Deus, ele é tão intenso que ele completa, ele é pleno, e ele faz a sua completude total. Amém? A seguir, vejamos na nossa lição o objetivo geral: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Objetivos específicos. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Vamos lá então? Dar início à nossa aula? Prossigamos. Refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos. A seguir, estaremos no ponto central de nossa lição. O ponto central de nossa lição é aprendermos e termos o dever de interceder um pelos outros. O apóstolo Paulo, ele intercede pelos Efésios. Para interceder por alguém, precisa amar e gostar. E o apóstolo Paulo se dedicou a ensinar e a interceder por aqueles que tinham a disposição de aprender com ele. Prossigamos. Na introdução de nossa lição,
Após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, no capítulo 3, do 1 ao 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. No capítulo 13, no versículo 16 ao 19, a partir daí. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. No capítulo 3, a partir do versículo 20 ao 21. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Nosso ponto central já falamos. Corroboradores com o poder do Espírito. O apóstolo inicia essa oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito do homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. No capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 16 ao 17. As riquezas da sua glória. O apóstolo Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória. A Deus, que Deus é o Pai da glória. Amém? No capítulo 1 de Efésios, versículo 17, ele cheio de abundantes riquezas de sua graça. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 8. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o primeiro pedido na oração de Paulo, ele pede para que a igreja seja fortalecida. Amém? Que o crente seja fortalecido e a igreja fortalecida com poder que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Capítulo 3, versículos 16 e 19. Fortalecidos com o poder. Uma igreja fortalecida com o poder ela é dependente do dono da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo poder, toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito do homem interior. Capítulo 3, versículo 16. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder, consequentemente em seu fortalecimento diário. O crente orando, jejuando, buscando a Deus, se santificando, consagrando, ele se torna um crente fortalecido no poder de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia essa referência, que é importante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por gentileza. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra, trabalha. Regozijo-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e Acaico, porque esses supriram o que de vossa parte me faltava. Versículo 18. Porque recriaram o meu espírito, assim com o vosso reconhecei, pois os tais. Amém? Reconhecimento. Subtópico 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Capítulo 13, 17. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katoloiken significa habitação permanente. Katoiken significa habitação permanente. Em oposição à habitação temporária, isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, a igreja estaria com a presença do Mestre e do Dono, o Senhor Jesus Cristo,
Isso era um pedido na oração do apóstolo Paulo. Senhor, fica conosco, a sua presença nos é muito importante. Sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo na igreja, é apenas uma reunião formal. Amém? Com louvores e leitura das Escrituras Sagradas. A presença de Cristo que faz o diferencial. Mateus capítulo 16, versículo 18. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, que coisa maravilhosa. A habitação por Cristo. Agora, em nossa lição, temos a síntese do tópico 1. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Outro pedido de Paulo, para que a igreja exercitasse o genuíno amor de Jesus. Uma igreja sem amor, ela não é uma igreja completa. Sem a presença de Jesus e sem o amor, ela não é uma igreja cristã. Primeiro subtópico, o amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atribuído divino. O divino, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8, acompanhe comigo em sua Bíblia. Vamos ler essa referência. 1 João, primeira carta a João, João 4:8, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Fruto do Espírito. Segundo ponto aqui, o amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13:13. Cientes dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que a igreja viva, arraigada e alicerçada no amor. Que coisa maravilhosa! Arraigados e fundados em amor. Uma igreja que tem a sua base no cristianismo, o verdadeiro, genuíno amor cristão. Essa é uma igreja forte, uma igreja plena, uma igreja vitoriosa, vigorosa, e ela vai dar frutos do Espírito. Amém? Prossigamos aqui o terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Consciente que somente o Espírito pode fazer entender, o apóstolo Paulo, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes assim sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Capítulo 3, versículo 19, na carta aos Efésios. Amém? Prossigamos. Aqui nós temos a síntese do tópico 1, o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Prossigamos. Uma reflexão sobre o tema, é importante destacar. Vale a pena destacar. O apóstolo Paulo, ele coloca 10 princípios que toda igreja deve ter. Primeiro, se você ama, você ora. Se você não ama, você não vai orar.
Ah, mas eu não sou crente, eu não oro, eu rezo. Se você ama, você reza. Você jejua, você faz penitência, seja o que for. Mas você vai fazer algo espiritual para alguém. Com certeza. A base da oração é um sentimento mútuo. Segundo, empatia. Chorar com os que choram, na dificuldade e na tristeza. Prioridade é espiritual. O material, Deus sabe o que você necessita. Quarto, confiança em Deus, o único a ser glorificado eternamente. Quinto, entender, exercitar o amor de Deus, símbolo, vírgula, resgate da humanidade. Que coisa maravilhosa. Sexto, a base do alicerce é o amor. Sustentação como uma planta bem cuidada, bem tratada. Amém? Sétimo, a dimensão e expansão deste amor, a ciência, a lógica não pode mensurar. Foge do conceito humano. É muito forte, muito grande mesmo. Então, a lógica e a ciência não pode desmembrar todo esse conhecimento de Deus. Nós tentamos, mas não vamos conseguir nunca. Não se pode resolver ou desmembrar, ou Deus, ele é tudo, é todo poderoso. Oitavo, o amor, sentimento e intelecto no centro da vida espiritual do crente. A vida cristã, fé, amor, fraternidade, não pode ser superficial. Uma igreja que ela tem um intercessor e ela intercede pelos seus membros, ela vai exercitar a vida cristã, fé, amor, fraternidade. Não pode ser superficial, tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Amém? Deus sempre te surpreende com mais, não por méritos, pela graça. Acompanhe comigo essa referência. 1 Samuel, você conhece muito bem. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Esse milagre foi um milagre tremendo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Que coisa maravilhosa que Deus fez. Olha só. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ana pediu um filho, Deus deu Samuel. Depois Deus deu mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Que coisa maravilhosa. Ela pediu um, Deus multiplicou. Deus continuou abençoando. Então Deus sempre faz além do que você pede, sempre a mais. 4 pontos da sua intercessão. O apóstolo Paulo destaca, ele eleva 4 pontos. Fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, exercício do amor de Deus, contínuo crescimento espiritual. Que coisa maravilhosa. Prossigamos. A síntese do tópico 2, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Essa perfeição é perfeição espiritual. O crente fortalecido, arraigado, comprometido, uma vida cristã sadia, pura, vai apresentar uma perfeição para Deus, não para os homens. Prossigamos. Aqui vamos destacar, no terceiro tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. É muito superior a qualquer pensamento, conceito humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais, muito além do que pedimos, e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir
a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Capítulo 3, versículo 20. Isso indica que o Deus pode fazer, que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar essa dimensão. Aí, 1 Coríntios 2 e 9, acompanhe comigo em sua Bíblia. 1 Coríntios 2 e 9. 1 Coríntios 2 e 9 diz assim, a palavra do Senhor. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Louvado seja Deus. É importante também destacar aqui a comparação de amor entre o Antigo e o Novo Testamento. A comparação dos usos do Antigo Testamento, a Hebe, a Agapo, Agapo mostra como são os diversos, num texto em grego, os diversos objetos do amor. Por exemplo, marido e mulher, o próximo, dinheiro, um amigo, Davi e Jonatas, Jesus e Marta, uma cidade, dá as diferenças, os sentimentos, né? Relacionamentos e os sentimentos do amor. Né? São vários eles, o tema da lição não especifica as quantidades, mas são vários tipos de amor, tá? Esse amor que o apóstolo Paulo sentia pela igreja era um amor muito profundo. Prossigamos aqui, nesse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de Deus é capaz de responder e responde para além dos mais corajosos corações. 1 Reis 3 e 5, acompanhe comigo essa referência muito maravilhosa. Primeira carta aos reis, né? Primeira aos reis 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Então em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que queres e eu te dei. Paulo, o convite para a adoração, segundo o subtópico, Paulo encerra esse capítulo com o convite da adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Paulo, ele termina sua oração fazendo um louvor, louvando a Deus. A conclusão paulina não pode ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Tudo que Deus pode fazer para a igreja não tem como o ser humano compreender tudo. É muito superior à compreensão humana. Tentamos, mas sempre ficamos sem saber tudo. Deus, ele é todo poderoso. Terceiro subtópico, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado. Alguém tem dúvida disso? Eu não. Deus deve ser glorificado, deve ser o único objetivo da minha ida para a igreja é adorar o meu Deus. Amém? Na igreja em Cristo quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, acompanhe comigo na sua Bíblia. Esse Salmo 115
Salmo 115. Salmo 115 diz assim, a palavra do Senhor. Salmo 115. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Que coisa maravilhosa! Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Isso é de pai para filho. O filho é ensinado desde pequenininho a adorar a Deus, tocar na banda, na orquestra, desde que criancinha, na escola bíblica dominical, as classes, até chegar adulto, né? Isso é muito importante. A síntese do tópico 3, as bênçãos espirituais são ilimitadas, são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Prossigamos. Em nossa lição, a intercessão, a oração intercessória, a intercessão muitas vezes acontece. Abraão intercedeu, e muito mais. Davi orou, pediu clemência, pediu misericórdia, estava intercedendo, né? A intercessão, ela acontece na Bíblia, tá vendo? As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Prossigamos. Chegamos vamos recapitular a nossa lição de hoje. Diz assim, a respeito da intercessão pelos Efésios. Acompanhe comigo, preste bem atenção. O que o apóstolo Paulo pede? Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Efésios capítulo 3, versículos 16 e 19. Segundo, qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? Qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, João 14, 16, 17, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Vamos ler João 14? Uma referência. João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Que coisa maravilhosa! E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. 17. A saber o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu tenho plena consciência que Deus, ele quer habitar em nós. Amém? Terceiro, qual é a maior de todas as virtudes? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o futuro do Espírito. Qual é a ênfase da oração apostólica? Qual foi a ênfase? A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Como Paulo encerra em Efésios 3? Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração. Ele convida a igreja a adorar a Deus, e cuja glória é devida a Ele, na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Todo o culto deve ser prestado ao nosso Senhor Jesus. Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Prossigamos para a conclusão de nossa lição. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de
4 pontos. Os princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Ele pediu a Deus em oração. E isso seria para a trajetória do crente até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Continue nos abençoando. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção, pelo carinho. E até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.